Bom dia, professores coordenadores do Núcleo Pedagógico e professores facilitadores. Meu nome é Simone Sutti, sou aqui da IFAP e hoje vamos dar continuidade ao programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Hoje o foco vai ser matemática. Eu estou aqui com a Edna Borges. A Edna é do Instituto Ayrton Senna, uma facilitadora, educadora, e vai trazer para a gente algumas questões importantes para que trabalhemos essa recuperação conforme os alunos forem desenvolvendo cada conteúdo da aprendizagem. Edna, bem-vinda, desejo um bom trabalho para nós. Vamos ter um momentinho do chat também, que será rápido, porque hoje o tempo é curto, e já adianto para vocês que o material vai ficar no AVFAP, vai ficar disponibilizado, tanto o material escrito como os vídeos, que vocês podem acessar no momento que quiserem. Então, passo a palavra para a Edna. Muito bem-vinda na IFAP, Edna. Obrigada. É com você. Obrigada, Simone. Bom dia, gente. Bom dia, professores coordenadores dos núcleos pedagógicos. Bom dia, professor coordenador, professor facilitador. É uma alegria poder estar aqui hoje com vocês para trocar um pouquinho de como foi feito esse material que a Simone já bem trouxe, da articulação das competências socioemocionais, nesse material que foi construído especificamente para o programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens dentro do Aprender Sempre, nesse volume 3. Então, a gente vai contar um pouco dessa história, buscando a ajuda de vocês também para essa rede de colaboração, para que os professores possam fazer o melhor trabalho possível junto com os nossos estudantes. Eu vou contar então com a parceria da Simone, nesse movimento aqui de mediação do chat, então qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem estar trazendo. O nosso tempo é rápido, mas a gente vai procurar estar atendendo as demandas aí de acordo com o que a gente for, de acordo com o que for entrando, tá bom? Combinado? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para esse nosso encontro. E sempre, para começar, obrigada, Simone, pela parceria. Eu agradeço, você também, Edna. Bora lá. Para começar, então, sempre é muito bom a gente trazer uma frase de acolhida, né? Esse momento do nosso acolhimento, ele é sempre muito importante. E para trazer hoje essa acolhida e para fazer essa acolhida com vocês, a gente trouxe uma frase muito próxima e inspirada no poema de um mineiro que eu gosto muito, que é Carlos Drummond de Andrade. Então, a frase é uma frase inspirada, então, nele, que é: nesse presente tão adverso e incomum que a gente está vivendo e que a gente vem vivenciado, né, nesses últimos meses, eu desejo e todos nós desejamos que possamos nos manter juntos, seguirmos, então, de mãos dadas e nos mantermos o mais próximo possível dentro desse contexto. Eu sei que é extremamente desafiador, porque o que nos aproxima agora é uma tela, né? A gente está junto. Mas a gente está junto por uma tela, e que essas mãos dadas sejam de fato virtuais e que a gente possa seguir nessa rede de colaboração juntos. Eu espero que essa reflexão faça sentido para vocês ao longo desse conteúdo que a gente está trabalhando e principalmente nesse momento agora que a gente está trabalhando essa recuperação da aprendizagem e aprofundamento, né, de todos os conhecimentos. Então, vamos seguir? A gente indica sempre que vocês utilizem um caderno para as reflexões. Então, se vocês já têm aí... O professor sempre tem um caderno em mãos, né? Não tem como, a gente está sempre anotando. Então, um caderno, uma caneta, um lápis, para a gente fazer as principais anotações. Como bem já indicou a Simone, o material vai estar disponibilizado para vocês. Então, todo o conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui vai estar disponibilizado para vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a não perderem alguma anotação, tá bom? Então, que a gente possa aí começar. E aí, por que a gente cuida tanto da acolhida? E cada vez mais a gente vem com esse olhar e com esse cuidado para a acolhida. Esse é o primeiro momento da interação de vocês. Vai ser umas interações bem rápidas, por conta desse nosso tempo corrido, mas vale a pena. Então, a gente sabe que você, professor, que todos os professores sempre cuidaram e cuidam das acolhidas. Seja acolhida da sala de aula para iniciar uma aula, seja acolhida de uma reunião, de um encontro, de uma formação. Mas esse momento da acolhida, ele é tão importante quanto o conteúdo todo que vai ser trabalhado. E nesse momento que a gente está vivendo, eu queria trazer 3 questões para a gente refletir sobre ela. Sobre essa questão da acolhida, do cuidado da acolhida. Nesse contexto, então, que a gente está vivendo, qual a importância desse momento da acolhida? O que não pode faltar?
E qual é o papel, não só do professor, mas de cada um de nós nesse momento da acolhida? Então, se vocês já quiserem trazer algumas questões aqui pelo chat, a Simone já fica antenada aqui, já vai trazendo qualquer questão que for aparecendo, né, Simone? Vamos dar um minutinho para eles? Com certeza. A gente vai dar um minutinho aqui para vocês, então, para vocês já responderem para a gente sobre essa questão da importância da acolhida e a gente continua. Vamos lá? Um minuto, então, para a gente poder refletir um pouco sobre essas questões. Então, gente, essas vão ser sempre reflexões muito rápidas para que a gente possa estar interagindo nesse nosso encontro que é de 40 minutos só. Simone, apareceu já alguma coisa aí no chat sobre a importância desse momento da acolhida? Conta pra gente. Sim, Edna. Bastante interação, obrigado, pessoal. É tão importante quando vocês interagem, porque eu sempre falo isso, embora pareça repetitivo, mas é muito importante quando tem essa conversa com a rede, a gente se sente mais fortalecido, mais juntos nessa caminhada. E por falar nisso, a empatia apareceu várias vezes aqui, Edna, essa questão de se colocar no lugar do outro, no contexto do outro. A professora Cláudia falou do sorriso, do carinho, da simpatia e da empatia. A Juliana falou da empatia, do diálogo, da motivação. A Vanessa falou do amor, olha que bonito, do amor, da empatia, do carinho. Alguém falou da motivação também, da acolhida, que acha muito importante que a gente faça mesmo essa acolhida para mostrar que a gente está junto, porque dá uma sensação de distância mesmo. A gente está tão longe, está tão assim, um pouco desmotivado no momento de crise, de doença. Então, estar no lugar do outro, acolhendo o outro, como ela bem disse, né, com um sorriso, é muito importante, né, Edna? Então, a gente já foi também bem acolhida, a gente agradece a acolhida de vocês para conosco, porque a gente já se sentiu acolhida com essas interações. Que bom, não é? Obrigada, Simone. Ótimo, gente, é isso mesmo. A importância de você receber o outro, porque às vezes é isso, mesmo a gente estando distantes, a gente está sempre na corrida, entre uma reunião e outra, entre um evento e outro. Então, acalma, esse momento da acolhida é o momento da gente acalmar, é o momento da gente poder estar junto e se colocar de fato no lugar do outro e cuidar do outro. Então, tem alguns pontos fundamentais para essa acolhida que a gente trouxe agora, para que a gente possa estar sempre atento para elas, como, por exemplo, acolha com afeto. Isso que vocês já trouxeram, a empatia, o amor, o respeito, estar presente, não estar presente só fisicamente, mas estar presente de corpo e alma, né? Então, acolha com afeto. Você pode utilizar uma música, um trecho de um poema, de uma poesia, trazer a cultura, trazer a arte para os nossos momentos de acolhida. Fazer uma conexão com o conteúdo que vai ser trabalhado desse nosso encontro com o que a gente está vendo na acolhida. A acolhida não é só por trazer, mas também qual é a conexão que essa música, que esse trecho desse poema faz com o conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Qual o sentido, qual o significado dele? E favorecer que vocês possam fazer uma reflexão sobre esse poema, ou sobre a música, ou sobre o conteúdo que foi trabalhado no início. Isso também é muito importante. Então, é muito importante esses pontos da acolhida que vocês já trouxeram e a gente só ressaltou aqui essas questões, tá bom? Então, já que estamos todos agora acolhidos e bem à vontade, estamos em casa, estamos juntos, vamos dar andamento ao nosso encontro. Qual é o objetivo do nosso encontro? Então, hoje, nesse momento rápido que a gente vai estar aqui, a gente quer ajudar vocês, fortalecer a atuação dos professores coordenadores de núcleo pedagógico, dos professores coordenadores e dos professores facilitadores durante o planejamento dessas sequências de atividades com foco no desenvolvimento tanto das habilidades cognitivas
quanto nas habilidades socioemocionais dos estudantes, nesses momentos de ATPC que vocês terão com os professores de língua portuguesa e de matemática. Então, como é que foi feita essa articulação das competências socioemocionais nesse material e como vocês podem ajudar os professores a darem continuidade nesse planejamento com esse foco no desenvolvimento integral das habilidades cognitivas e das habilidades socioemocionais. Esse é o nosso objetivo do nosso encontro. Por que é tão importante a gente estar falando disso agora? Porque estudos e pesquisas apontam que não só com esse tempo de isolamento social e de distanciamento físico que a gente viveu e tem vivenciado nesses últimos meses, não tem só uma defasagem ou um impacto na aprendizagem cognitiva, mas sim nas competências socioemocionais, na saúde emocional das pessoas, na saúde mental. Assim como a Simone já trouxe, foram momentos difíceis de perdas de pessoas da família, pessoas que trabalham conosco, que trabalhavam conosco, dos estudantes, até mesmo de como é que foi estabelecido no início desse ano o vínculo entre o estudante e seu professor, entre o estudante e sua escola, se houve tempo desse estabelecimento desse vínculo ou não, muitas das vezes nem aconteceu tempo para que houvesse esse vínculo, né? E também para que a gente possa agora estar olhando para o estabelecimento do vínculo, o restabelecimento do vínculo do estudante com o seu próprio processo de aprendizagem. Então, por isso, é importante que nesse momento do programa de recuperação e aprofundamento, a gente não fale só do desenvolvimento das habilidades cognitivas, mas também das nossas competências socioemocionais. Então, é fundamental que a gente olhe para esse movimento da educação integral como um todo. Então, a agenda do nosso encontro hoje, ela deve permitir que a gente olhe para essa intencionalidade pedagógica, entendendo que o professor sempre fez esse desenvolvimento socioemocional, mas não havia, muitas das vezes, a intencionalidade. Então, como é que a gente destaca essa intencionalidade? Outra questão que a gente vai ver juntos também é como é que isso aconteceu em uma atividade. Então, a gente vai trazer o exemplo de uma atividade para que vocês percebam como isso foi feito e como vocês podem apoiar para que isso continue sendo feito. E também a atenção a esse planejamento com foco no desenvolvimento integral dos estudantes, tanto cognitivo quanto socioemocional. E um fechamento. Essa é a nossa agenda desse nosso rápido encontro. Então, só para relembrar, podemos seguir, Simone, alguma interação específica aí? Tranquilo? Podemos seguir, Edna, tranquilamente. Então, tá bom. Então, assim, para relembrar, é importante que a gente traga, né, eu estou falando de competências socioemocionais, o que são exatamente essas competências socioemocionais que a gente está falando? São as nossas capacidades individuais que se manifestam de modo consistente nos padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. O que isso significa? Ou seja, muitas das vezes elas se expressam no modo que eu penso, no modo que eu estou agindo, no modo como eu estou falando. Então, o agir não é só com o outro. O agir é a relação comigo e com o outro. Então, essa competência socioemocional, ela influencia nas tomadas de decisões que eu tenho, nas escolhas que eu faço, no estar ou não aberto ao novo, no persistir ou desistir das escolhas que eu faço. Então, é muito importante que eu tome consciência da importância e do quanto eu exercito ou não dessas competências socioemocionais ao longo da minha vida, ao longo das escolhas que eu estou fazendo o tempo todo, para que eu possa enfrentar situações tão adversas como essa, por exemplo, que a gente tem vivido. E de quais competências socioemocionais a gente está falando? A gente está falando de um conjunto de 5 macrocompetências que são, na verdade, as 5 macrocompetências que estão sendo trabalhadas pela Rede Estadual de Educação de São Paulo desde o início do ano, através do componente curricular Projeto de Vida. Dentro dessas 5 macrocompetências, que é a autogestão, abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros e amabilidade, a gente tem 17 competências socioemocionais que estão distribuídas nessas 5 macrocompetências. E as 17 estão sendo trabalhadas pelos anos fundamentais, anos finais, e também pelo ensino médio, distribuídas de forma priorizada para cada ano e série. Então, para esse momento especificamente do programa de aprofundamento, né, de recuperação e aprofundamento, foram priorizadas 11 competências socioemocionais
que estão sendo trabalhadas pelos anos séries. Como é que foi feita essa priorização? Só para a gente entender. A gente tem, então, esse conjunto de 17 trabalhados pela rede, mas nesse momento, dentro do programa de recuperação e aprofundamento, a gente está dando ênfase para 11 dessas competências. Para se chegar nessa priorização, levou-se em consideração duas questões muito importantes. Uma delas foi analisar e olhar para essas sequências de atividades. As sequências de atividades, então, que estão sendo trabalhadas pelas áreas tanto de língua portuguesa quanto de matemática, e olhar e perceber quais as competências socioemocionais potencializam, de fato, esse aprendizado das habilidades essenciais. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente esse contexto em que a gente está vivendo. Então, se a gente está vivendo um contexto adverso, um contexto totalmente incomum, desafiador, quais são as competências socioemocionais que acabam sendo mais exigidas de todos nós o tempo todo? Não só dos estudantes, mas também dos professores, de toda a equipe da gestão, toda a comunidade escolar e também fora da comunidade escolar, quando a gente fala da comunidade, da sociedade em geral. Então, essas 11 competências socioemocionais, elas foram priorizadas levando esses dois pontos em consideração. E aí, essas 11 competências socioemocionais foram distribuídas dentro dos anos séries que estão recebendo as sequências de atividades. Agora é um momento que a gente vai dar uma pausa para refletir um pouquinho também. Mais um momento importantíssimo. E a questão é, o que essas competências socioemocionais têm a ver com a aprendizagem? Aqui, para essa questão, a gente vai dar 2 minutos para vocês, porque ela é fundamental para a gente entender, a partir daqui, de todo o trabalho que foi feito de articulação das competências socioemocionais. Então, agora, de novo, a gente busca de novo a interação de vocês no chat aqui com a Simone. Simone está aqui já de olho. E a questão é, o que essas competências socioemocionais têm a ver com a aprendizagem? 2 minutos para a gente poder interagir. Olá, voltamos aqui. E uma coisa bem interessante, a professora Sônia disse assim, Edna, olha que legal. Ela falou assim, não adianta a gente saber gerenciar a aprendizagem, ter domínio de um conteúdo, se não souber gerenciar as emoções. Então, se a gente não tiver, como falaram umas 2, 3 vezes aqui, esse amor, a empatia, que foi um valor assim extremamente realçado,
se a gente não tiver esse engajamento, que é aquela coisa de caminhar junto, de estar junto nos momentos, inclusive, difíceis, né, que são os nossos de hoje, não adianta nada a gente saber alguma coisa, mas não praticar aquela coisa, né, Edna? A gente sabe muito bem na nossa vida diária, no nosso dia a dia, se não tivermos o mínimo de gerência socioemocional para tudo, fica muito difícil, né? Então, os professores falaram bastante que na educação integral isso é uma chave do bom aprendizado, do desenvolvimento dos alunos, e que a professora Raquel Almeida, olha que bonito, falou que é preciso amar a profissão primeiro, para depois desenvolver a amabilidade, porque se você não ama o que faz, imagina. E outros conceitos, que ela falou, a competência socioemocional, embora são conceitos grandes, são conceitos assim amplos, quando eles vão para o micro, eles são mais bem explicados e mais bem percebidos por nós. Edna, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, a professora Sônia Maria pediu para você explicar um pouco, o que são as macrocompetências de que nós falamos aqui? Combinado. Vamos lá, gente. É muito bom quando vocês fazem essas questões. Dentro desse estudo que foi feito, a gente tem centenas de modelos de competências socioemocionais que são trabalhados no mundo todo. Para adotar aqui, o Estado de São Paulo, ele adotou esse modelo, que é um modelo organizativo também, já aplicado pelo Instituto Ayrton Senna em outros programas de desenvolvimento socioemocional que acontecem em diferentes territórios brasileiros. E aí esse modelo foi adotado exatamente por ele ser muito amplo, como bem já disse a Simone, ele é amplo, ele é robusto, a gente costuma dizer que ele é robusto, porque ele aborda várias competências socioemocionais. E aí eu queria passar rapidinho, como vocês pediram. A gente então começa com a abertura ao novo. Eu vou colocar aqui, eu vou voltar no slide aqui. E aí ele vai acompanhando para vocês poderem se situar. Então, a gente começa pela abertura ao novo, que diz respeito exatamente às competências que a gente consegue, de fato, estar aberto a novas informações. E aí, dentro da abertura ao novo, a gente tem a curiosidade para aprender, o interesse artístico e a imaginação criativa. E aí a curiosidade para aprender é exatamente essa nossa capacidade de aprender algo novo. E olha, Simone, como a abertura ao novo a gente teve que ter nesses últimos meses, muita, né? Abertura ao novo, né? Muito. Inclusive isso que a gente está fazendo aqui agora com vocês é uma grande prática, né, de abertura ao novo, de curiosidade para aprender novas ferramentas, curiosidade para colocar essas ferramentas em prática e muita imaginação criativa, porque como que a gente faz de modo diferente aquilo que já estava acontecendo. Então, dar novas formas, isso é imaginação criativa, não é só imaginar, mas colocar em prática também. Como é que eu consigo dar novas formas para aquilo que a gente já faz? Então, um exemplo que eu costumo dar na imaginação criativa é o MacGyver. Então, quem é da época do MacGyver vai lembrar. Ele fazia de uma caixa de fósforo algo que você falava, não é possível. E eu digo que professor é o MacGyver. Nós somos MacGyvers, né, Edna? Exatamente. Você, nós, todos, ainda mais professores que estão se engajando tanto. É um trabalho assim que a gente sempre agradece e honra muito, porque a gente desconhecia esse formato. Era só um formato, a gente fazia reuniões, algumas ou outras, mas dar aula via tela, tentando trazer o aluno, trazer o interesse, mostrar o conteúdo, fazer uma lousa ali improvisada. Não foi fácil, não está sendo fácil, então a gente sempre parabeniza, agradece e honra os professores que tanto têm feito. E a gente também, né? De qualquer maneira, eu até falei com a Edna um pouquinho antes de a gente começar, que sempre tem um escorregãozinho ou outro, sempre acontece um nervosismo ou outro, mas é claro, a gente está falando com tanta gente, vocês também conosco, e o quanto que isso não causa um pouquinho de estresse, mas com um pouco de competência socioemocional, a gente também tenta equilibrar, né, Edna? É isso que aí. A gente saiba usá-las, que os professores falou, e você também bem disse, que não adianta nada a gente saber das macrocompetências, das micro, de todas as competências, e não colocá-las em prática, que é o grande desafio é esse, como colocá-las em prática no dia a dia ali, que é tão complicado, né? É isso aí. Então é isso. Na abertura ao novo a gente tem, então, essa questão da curiosidade para aprender, da imaginação criativa e do interesse artístico. Olha que bacana que nesses últimos meses a gente teve a arte aflorada por todos os lados. E quantas maneiras colaborativas e diferenciadas a gente teve essa arte sendo trabalhada. Na resiliência emocional, também uma macrocompetência extremamente exigida nos últimos meses, a gente tem a autoconfiança, a tolerância ao estresse e a tolerância à frustração. Essa macrocompetência, ela diz respeito à nossa capacidade de lidar com sentimentos como a raiva, a irritação, a ansiedade, como a gente teve e tem tido todos esses sentimentos e como a gente vem trabalhando. Então, gente, resiliência emocional não é
você eliminar esses sentimentos, porque a gente sabe que a gente aprende na dor e no amor. E como a gente aprende na dor e no amor, né? Então, a resiliência emocional é a nossa capacidade de regular esses sentimentos para que a gente possa, sim, dar conta de fazer aquilo que a gente precisa fazer, mas não dentro do cenário ideal. O engajamento com os outros é exatamente as capacidades, né? As competências que dizem respeito à minha relação com o outro, já diz, engajamento com o outro. Então, é o entusiasmo, a assertividade e a iniciativa social. Então, eu gosto de começar pela iniciativa social, que é a minha capacidade de interagir com um grupo que eu não conheço, de interagir com novas pessoas e manter essa relação. A assertividade é o quanto eu consigo me posicionar, colocar aquilo que eu falo, mas sem magoar o outro e sem engolir sapo também, porque muitas das vezes, né, Simone, a gente deixa de falar, mas a gente engole sapo, engole sapo. Isso também não é ser assertivo. Sim. É trazer, de fato, na fala de um modo que eu não ofenda, que eu não magoe, como eu gosto de ser tratado também, né? E o entusiasmo, o professor que tem brilho nos olhos, que tem entusiasmo pela sua profissão, não tem como você trabalhar na educação sem ser entusiasmado por ela. Né? A amabilidade são competências que diz respeito, de fato, a esse sentimento bom. Então, a empatia, me colocar no lugar do outro sem julgamento, ouvir, a escuta ativa empática, né? Ouvir o outro, se colocar, mas não julgar o que o outro está fazendo. O respeito, muito relacionado com a empatia, né? É fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Tem a reciprocidade aí muito forte. A confiança, né, é dar uma segunda chance. Eu adoro a confiança, porque vocês já trouxeram muita questão do amor, então assim, somos seres humanos, que vamos errar. Qual é a nossa capacidade de dar uma segunda chance? Aqui não estou dizendo que a gente vai ser bobo, não é isso. É a nossa capacidade de entender que pessoas falham e que muitas das vezes eu não entendo os motivos, então eu busco saber quais são. E a autogestão, que tem 5 competências aí que são muito encadeadas também. Por exemplo, a determinação, a persistência. A determinação é a minha capacidade de iniciar algo, de estabelecer metas, de fazer escolhas, de começar um projeto. A persistência é a minha capacidade de chegar ao fim, de finalizar esses objetivos e essas escolhas que eu faço. Mas para isso eu preciso me organizar, eu preciso me planejar. Eu preciso saber o que eu começo, o que eu faço primeiro, o que eu faço na sequência, quais são os materiais que eu vou usar. Sem organização, eu não consigo chegar ao final e ser persistente. Eu preciso ter foco, porque senão eu vou ficar me perdendo ao longo desse processo e desse caminho, principalmente no momento agora, como a gente tem vivenciado. O tempo todo a gente está conectado com a internet, então a gente pode se perder nas redes sociais. E preciso ser responsável, ou seja, vão estar contando comigo dentro de um grupo para fazer uma atividade dentro da equipe que muitas vezes eu trabalho. Então é importante que eu tenha essa responsabilidade de fato, que não é só uma responsabilidade comigo, mas é uma responsabilidade também com o outro, que tem uma relação mais cidadã até. Então eu espero ter passado aí rapidamente, porque esse daqui é um assunto para um encontro só, Simone, as competências socioemocionais. Infelizmente, né? Porque é um assunto que daria muita discussão, é um assunto muito legal da gente falar, né, Edna? A gente precisa muito falar disso e praticar. Que nem a professora Soraya, ela falou que a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg é uma forma de competência emocional. Como a gente é violento na fala muitas vezes, né? A gente às vezes reclama para quem não deve ouvir, a gente sempre está assim, disposto com alguma coisa. Então a comunicação não violenta, como a professora bem trouxe aqui, foi bem lembrado. Professora Soraya, obrigada da participação. Professora Soraya, essa é a nossa referência quando a gente fala de escuta empática. Exatamente, essa é a referência. Olha como a gente está alinhado aí na conversa, muito bem lembrado mesmo. Por isso que eu disse que é uma conversa para a gente falar em um encontro só sobre isso, com certeza. Então, dando andamento, quando vocês falaram o que essas competências têm a ver com a aprendizagem, é exatamente a fala que vocês trouxeram da educação integral. Está previsto na BNCC, quando a gente olha para o desenvolvimento pleno do estudante. Né, a gente costuma dizer que antes do estudante existe uma pessoa, e essa pessoa tem múltiplas facetas, né? É o cidadão, é a pessoa que está em casa, é o estudante. Então, é importante que a gente leve em consideração o todo nesse processo de desenvolvimento. Por isso foram, então, construídas essas sequências de atividades, que vocês já têm conhecimento dela e estão trabalhando com essas sequências de atividades. E na primeira sequência de atividades, nas 2 primeiras aulas,
nós, a equipe do Instituto Ayrton Senna, já fez a articulação e a mobilização da competência socioemocional que vai ser trabalhada de forma intencional. O que a gente diz aí? Lembra que eu falei que essa é a diferença do professor nesse momento? Então, quando a gente traz a intencionalidade nessas duas primeiras aulas, a gente percebe que a gente tem uma sequência de atividades sendo realizadas e a gente tem uma competência socioemocional trabalhada de forma intencional, que o professor vai falar com o estudante, dar luz para essa competência que está sendo trabalhada. Mas como isso vai acontecer? Então, um exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo de uma aula de matemática. Só para a gente olhar qual foi a competência destacada e quais foram as aulas, então, quais são os momentos que foram já feitas essas relações, essa articulação e integração da competência socioemocional. No material que a Simone já colocou para vocês, que vai estar disponível, vocês vão perceber as camadas que aparecem, essa articulação e como é que você, professor, ao realizar o trabalho, e você, professor, coordenador, vai poder auxiliar o professor a continuar esse planejamento. Vocês estão percebendo ali, ó, que a curiosidade para aprender no 0, 1 e 2, ela está mais forte. Depois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque são 8 aulas. Nessas 8 aulas, então, vocês vão ter que ajudar o professor de matemática a fazer esse planejamento para ele continuar com essa articulação da competência socioemocional. Nós fizemos isso na aula 1 e na aula 2, nos momentos já dentro de um ciclo, que vai aparecer agora para vocês aí. Então, a atividade. Quando vocês recebem a sequência de atividades, a atividade já tem um fluxo, tem 3 etapas. O iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. Como é que a gente fez? A gente continuou com esses 3 momentos e articulou o desenvolvimento intencional da competência socioemocional. Então, aí aparece logo no início, o professor já tem a definição da competência socioemocional que está sendo trabalhada. No momento do desenvolvendo, a gente tem 2 momentos ali, da sensibilização e do acompanhamento, e no finalizando, a avaliação em processo. Como é que isso aconteceu na atividade? Vou mostrar para vocês. Qual é o objetivo dessa sensibilização? É onde o professor vai apresentar a competência socioemocional em foco a ser trabalhada. E levantar com os estudantes também o que eles já sabem sobre essa competência. Importante, gente, a cada sequência de atividades, a gente trabalha uma competência socioemocional em destaque, ou seja, em foco. Vocês perceberam que na sequência 1 é a curiosidade para aprender. Na sequência 2, ao fazer esse planejamento junto com o professor, vocês podem definir qual a competência que vai ser trabalhada ao longo de toda a sequência de atividades. Isso a gente chama, e isso é muito importante, porque tem 4 elementos aqui fundamentais ao desenvolver intencionalmente a competência socioemocional. Ou seja, ela precisa ser sequencial, eu preciso trabalhar essa competência socioemocional em várias atividades, então não é só de forma pontual, porque senão a gente não tem o resultado que a gente espera. Ela precisa ser ativa nas atividades que a gente vai estar proporcionando junto com os estudantes, eles vão experimentar, eles vão exercitar o desenvolvimento de competência socioemocional. Porque competência socioemocional a gente não aprende, a gente desenvolve. E a gente desenvolve exercitando. E o professor dá consciência para isso, ele dá luz para o estudante, mostrando quais os momentos que ele está desenvolvendo. A gente, então, disse que é sequencial, que é ativa, então eu estou dando essa oportunidade, é focada, é uma ou no máximo 2 competências ao longo da sequência. Então vocês vão observar que a cada sequência eu tenho uma competência socioemocional, no máximo 2. E é explícita. O professor, então, ele conta para o estudante qual é a trajetória toda que ele vai fazer para que esse desenvolvimento aconteça. Então, dentro do momento do acompanhamento, por exemplo, o professor vai trazer perguntas que ajudem o estudante a perceber como ele está fazendo e realizando esse desenvolvimento. E na avaliação em processo, ele ajuda, através da problematização e de outras metodologias ativas, o estudante perceber se, ao desenvolver essa competência, auxiliou no seu desenvolvimento da habilidade essencial, como foi esse desenvolvimento, e também é um momento que o professor olha de como foi o seu próprio processo de mediação dessa aula e dessas atividades. Então, vocês vão encontrar no material, a gente trouxe aqui só um exemplo da sequência de atividades do 7º ano, aula 1 e 2,
os objetivos das habilidades essenciais que já estão descritos no material e algumas dicas que esse material traz e que vocês vão trabalhar depois com os professores durante o ATPC, porque, como eu já disse para vocês, e lembrando, o Instituto Ayrton Senna fez essa articulação e essa mobilização nas 2 primeiras aulas. Cabe ao professor e vocês, professores coordenadores, professores facilitadores, auxiliarem para que ele continue esse planejamento nas demais 6 aulas dessa primeira sequência e nas outras sequências também dentro do programa de recuperação e aprofundamento. Então, é importante que a gente fique de olho qual é o nosso objetivo de aprendizagem, onde é que a gente quer chegar e olhar principalmente como é que a gente vai definir a competência socioemocional na sequência 2 e na sequência 3. Para isso, a gente trouxe algumas dicas que vão ajudar vocês e que já está no material. Então, como que vocês, professores, podem auxiliar, né, professores coordenadores, professores facilitadores, auxiliar os professores no planejamento, nesse foco integral dos estudantes. Pensa sempre qual é o nosso objetivo da aprendizagem, onde é que a gente quer chegar. Qual é a competência socioemocional que pode potencializar esse objetivo de aprendizagem? Quais são as evidências que ao longo do caminho vão nos orientar e dizer se a gente está no caminho certo ou não? E quais são as ações que a gente deve realizar ao chegar, para poder chegar nesse nosso objetivo? São questões que vão ajudar a gente poder, de fato, fazer um planejamento que a gente chegue no nosso objetivo final. Então, aqui eu trouxe 2 questões importantes, que é sempre olhar com atenção sobre a definição da competência socioemocional para a sequência 2 e procurar seguir esse ciclo que a gente fez, da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação e processo. Onde é que está esse ciclo, Edna? Esse ciclo ele vai estar no material, que é esse material que traz a relação e a articulação dessas 2 primeiras aulas. Ali já mostra para vocês, no momento do iniciar a aula, quando o professor já levanta as habilidades essenciais que vão ser trabalhadas, ele também pergunta sobre as competências socioemocionais. Então, tem algumas questões aqui, que vai estar no material de vocês, que vão ajudar vocês a fazerem ao realizarem essas perguntas, vocês vão fazendo esses caminhos. No momento da sensibilização, no momento do acompanhamento, no momento da avaliação e processo. E eu queria trazer agora, nos nossos minutos finais, passa muito rápido, né, Simone? Muito rápido, muito, infelizmente. O nosso vilão é o tempo, gente. Então, assim, pontos de atenção para que vocês, ao planejarem junto com os professores, estejam atentos. Então, ter clareza sobre o resultado que a gente quer ter. E esse outro ponto, ele é fundamental. Como é que a gente faz para definir a competência socioemocional nas próximas sequências? Porque na sequência 1, a gente já tem a competência socioemocional nas 2 primeiras aulas. Agora a gente vai seguir com a mesma competência na sequência 1, fazendo a relação nas demais 6 aulas na sequência 1. Para a sequência 2 e para a sequência 3, a gente vai ter que definir. Então, 2 critérios importantes. A competência que pode ajudar a potencializar esse aprendizado cognitivo e até o contrário, como é que esse aprendizado cognitivo também pode potencializar o desenvolvimento dessa competência socioemocional. E nas demais sequências, é importante que a gente leia as sequências com antecedência e consiga verificar quais são esses 3 momentos da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo. Trouxe aqui uma carinha do material para vocês poderem dar uma olhada. Então, esse material é o material que vai estar disponível onde mesmo, Simone? Lá no AVEFAP. Fiquem tranquilos que o material vai aparecer. Não colocou, gente. O material vai aparecer, mas dá uma paciênciazinha, uns dias aí, mais uma semana. Pode deixar que o material apareça, tanto o material impresso como o vídeo. Então, acessem lá o AVEFAP e que o material vai estar disponibilizado. Assim como as pautas de ATPC. Quem quiser revisitar, analisar, ouvi-las novamente, né, assisti-las, elas estão todas lá, por data e por nome. E aí, gente, então, isso que a Simone já falou, olha, além desse material que também está escrito, né, que está descrito as aulas 1 e 2, com essa articulação, vocês vão ter os vídeos explicativos das aulas articuladas e integradas, então, que foram realizadas, roteiros e PowerPoints também, para ajudá-los e auxiliá-los na formação durante o ATPC com os professores. Então, a gente já tem todo esse material que vai estar disponibilizado. E também o caderno de atividades do projeto de vida, que com exemplos de atividades de acolhimento que a gente fez há umas 2 semanas atrás, também vão estar disponibilizados lá para vocês, tá? Então, para terminar nesse último minuto, eu queria trazer
Para eleger, ainda tem uma questão importante que precisa ficar marcada. Edna, para eleger a competência socioemocional mais adequada para ser desenvolvida intencionalmente na sequência de atividades, o que eu preciso procurar observar? Dentre das 11 competências priorizadas para o trabalho, né, com a recuperação de aprendizagem, qual delas é a mais estruturante para a aprendizagem das habilidades curriculares que estão em questão? Então, eu tenho que olhar e tenho que saber quais são essas sequências, tem que estudar isso antes. Também levar em consideração as metodologias ativas. As metodologias, elas podem potencializar e fortalecer para que o estudante perceba como ele está, de fato, exercitando essa competência socioemocional. E aqui, por último, no último quadro, gente, esse material é muito bacana. Ele traz, por exemplo, a gente está pensando em colocar uma competência do grupo da abertura ao novo. Mas o que favorece a abertura ao novo? Ela favorece uma mentalidade investigativa e criativa. A gente estava pensando na resiliência emocional dentro desse cenário todo que a gente está vivenciando. São competências que fortalecem a capacidade dos estudantes de acreditar em seus potenciais e de se autogerirem emocionalmente. Engajamento com os outros. Aí a gente tem a competência do entusiasmo, que promove esse pertencimento escolar. E dentro da autogestão, as competências que são trabalhadas, elas favorecem, de fato, a esse estabelecimento de regras, né, de prazos, de metas e de objetivos. Então, é muito importante que a gente possa olhar para essas competências, não forcem na hora de articular a competência. Então, a gente passou rapidinho aqui, tentou trazer, de fato, tem que fazer sentido, tem que fazer significado essa articulação e integração da competência socioemocional. E lembrando da nossa acolhida inicial, a gente segue de mãos dadas, juntos. Aqui o nosso tempo acabou, foi um rápido momento mesmo, mas a gente vai estar com os materiais disponibilizados e sempre que surgir alguma dúvida, o pessoal da EFAP pode passar para o pessoal do Instituto e a gente vai estar sempre trocando. Hoje foi tão rápido como a Fórmula 1, né? Que alguém disse aqui, né, Edna? Infelizmente o tempo é super curto, a gente tem bastante informação e formação para fazer, mas fiquem tranquilos, o material estará disponível no AVEFAP, tanto material escrito quanto material em vídeo. Eu sei que foi tudo muito rápido, realmente, eu também adoraria estar aqui com a Edna, amanhã toda a gente teria muito o que falar, mas pelo menos a garantia é que os materiais estarão lá e rapidamente vocês terão acesso. E acho que o nosso tempo está acabando, né, Edna? Obrigada, eu agradeço Simone. muito sua participação, sua vinda aqui na EFAP, agradeço todo o pessoal da gravação também. É muito bom estar com todo mundo aqui, com vocês. A gente se sente acolhido também pela rede toda. E até a tarde, até a próxima, para a língua portuguesa, né, Edna? Isso aí. Você vai estar aqui com a gente. Vou estar aqui. Gente, obrigada. Obrigada e até lá. Que tenha sido proveitoso. Obrigada. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.